Olá, meu girassol, seja bem-vindo. Hoje já é sexta-feira e a gente encerra a primeira semana de aquecimento da jornada do Infoprodutor na Câmera. Claudinha já chegou, vulgo mamãe amada, fico feliz. Com ela veio o José Augusto também, seja bem-vindo. Carvalho, todos muito bem-vindos aqui. Hoje a nossa live, seja bem-vinda, Jana, a gente vai falar sobre como transmitir confiança. Eu sei que é algo que o Igor quer saber, ele já chegou aqui, como transmitir confiança. Fabrício, que é filho do meu tio, um primo muito querido, seja bem-vindo, Fabrício. Eu gosto muito de ter a minha família me acompanhando, tá, Fabrício? Você é muito abençoado por Deus e é uma honra te ter aqui. Mas então a gente tem essa quinta live de aquecimento da jornada do Infoprodutor na Câmera. Para quem ainda não sabe o que é isso, eu convido que vocês entrem no link da minha bio. Lá vocês vão ter oportunidade de se inscrever. É um evento 100% online, 100% gratuito, que tem o objetivo de te fazer conquistar uma fala mais persuasiva com a câmera. Quem vende aqui no digital tem esse convite e quem quer se comunicar melhor também. Então é simples para você participar. Inclusive, depois de todas as lives que eu estou fazendo essa semana às 18 horas, eu estou compartilhando um material exclusivo, um material complementar sobre essa live. E a senha de hoje vai ser... Eu ia pôr família, que o Igor disse aqui, mas palavras com acento tendem a ser mais complicada. Então, Igor, fala outra senha aí. Top. A senha hoje, então, é top. E por que eu estou passando essa senha agora, gente? Olha que doideira, né? Como que às vezes a gente reproduz alguns processos de maneira inconsciente. A semana toda ela é para te aquecer, para te preparar para essa jornada do Infoprodutor na Câmera, e todos os dias eu quero te dar um material para você levar para casa e internalizar isso de uma forma muito mais profunda. Só que esses materiais são protegidos por senha, porque eu quero que vocês participem das lives. E aí, segunda, terça e quarta, eu estava deixando essa senha para compartilhar no finalzinho da live, igual aqueles programas do SBT, depois do intervalo, depois dos comerciais, e também igual a uma corrente de escassez que faz um professor fazer a chamada no final da aula, porque senão o aluno dele sai da aula. Então eu estava fazendo isso porque eu queria segurar vocês na live. Só que não é o conteúdo que... não é a presença que eu quero que te segure aqui. Eu quero que você escolha participar dessa aula porque eu sei o tanto de material de valor que eu estou entregando. Então eu já estou compartilhando a senha, que não quero por isso que alguém fique aqui a contragosto. Eu acho que é mais provável que essa pessoa pegue um rançozinho de mim do que ela veja sentido nisso que eu estou transmitindo. Então, a live de hoje a gente vai falar como transmitir confiança. Existem alguns ingredientes que eles são bem especiais para a oratória como um todo. Para quem não sabe o que é oratória, oratória é a arte de comunicar. E comunicar vem de tornar comum, mas não é comum no sentido de padronizado. Então eu vou ter que ser comum, igual todo mundo? Não, é comum no sentido de comunitário. Então a oratória se trata de a gente conseguir fazer a outra pessoa ter acesso a todo o valor de conhecimento que a gente tem. Porque me entristece muito quando eu percebo pessoas que têm potencial, que têm um conhecimento diferenciado, ensinando as coisas de uma maneira igual. E com isso, ela não prende atenção, ela não transforma as pessoas. E olha que legal, gente, falando sobre isso de confiança, ontem eu fiz uma live que foi uma mentoria ao vivo. Boa noite, Clarice. E nessa live, a Evelyn, ela disse que ela tem uma insegurança, porque ela, como intérprete de Libras, às vezes ela assiste a um conteúdo e como ela tem a missão de traduzir esse conteúdo para a língua de Libras, e a Libras às vezes tem uma estrutura um pouquinho diferente da língua portuguesa, ela tem o convite de simplificar aquele conteúdo que ela está traduzindo. E ela falou que estava insegura, porque como que ela vai transmitir aqui em vídeo, sendo que o ideal seria, segundo essa pergunta dela, que a gente tornasse as coisas mais complexas. E eu falei, Evelyn, com muita clareza, eu te digo que o mais difícil você já fez. O mais difícil você adquiriu o hábito, que é de simplificar.
eu tenho certeza que quando a gente entra numa live, uma das coisas mais frustrantes é perceber aquele professor, aquela professora compartilhando siglas sem contextualizar, utilizando só termos estrangeiros, utilizando termos técnicos sem a devida contextualização. E sobre isso, inclusive, eu faço lives semanais com um cara que se chama Diego, que tem um projeto que se chama Sail, e o Diego mora há 15 anos fora do Brasil. Boa noite, Dani. E eu estava falando com ele o tanto que eu admiro o fato de a fala e as publicações dele não terem nenhuma palavra estrangeira. Quando muito ele fala sobre, sei lá, rios, que na verdade é o nome da função, sabe? Mas você não vê na fala dele ele falando it's like, whatever, sei lá o que, sabe? Pessoas assim que com, não é maldade, mas por alguma inocência, boa noite Igor, seja bem-vindo, elas esquecem de que nem todo mundo mora há 15 anos fora do Brasil, nem todo mundo passou pelos mesmos caminhos que você. Então é por isso que eu estou contextualizando isso, dizer para vocês também que às 20 horas eu vou receber o Claudinho, a gente vai fazer uma mentoria ao vivo, ele já é um empreendedor de sucesso e eu vou ficar bem atento, ele vai trazer algumas perguntas, eu vou fazer alguns questionamentos para ele e à medida que ele for respondendo eu vou estar muito presente para com muito respeito e acolhimento eu trazer as minhas ponderações de como a comunicação dele pode ser ainda melhor. Meu pai está dizendo que quem planta colhe, quem cuida colhe melhor ainda. Verdade, pai, só jogar a semente lá não é suficiente, a gente precisa entender do que aquela semente precisa e o nome disso é cuidado, né? Então a minha intenção é cuidar de vocês, por isso que eu busco ser tão competente, por isso que eu busco ser tão respeitoso, porque para mim cuidado é isso. E também sobre cuidado, eu e o Diego a gente fez um encontro para discutir uma TED Talks. O TED é um movimento mundial de palestras que trazem ideias que merecem ser compartilhadas. Quinzenalmente a gente assiste a um desses TEDs e faz uma curadoria. O TED de hoje escolhido foi o meu, em que eu compartilhei o fato de sermos todos maiores que os nossos erros. E agora a gente começa o conteúdo de fato. Clica no aviãozinho aí, porque eu vou ensinar todo mundo aqui a ser mais confiante. Clica no coração, igual meu pai faz a live toda. Eu admiro muito o dedão do meu pai. O dedão do meu pai era bem magrinho, agora ele já está todo musculoso, de tanto que o meu pai trabalha o dedãozinho dele na live. Ana Selma, que bom que você está aqui. E, Ana Selma, para você transmitir mais confiança, para você ter mais segurança para você falar, você tem que primeiro confiar. É confiando que a gente conquista confiança. E olha que engraçado, né? O tanto que a confiança, ela demanda um desapego. Por que a gente não confia na gente? Por que a gente não confia que os nossos projetos vão dar certo? Por que eu não confio que vai dar tudo certo nessa live? Porque eu quero controlar tudo o tempo todo. Eu quero controlar cada aspecto. Eu quero controlar vocês. E aí, se eu não controlar vocês, pode ser que alguém me ofenda aqui. Pode ser que alguém pergunte algo que eu não sei responder. Por isso que eu não gosto nem de fazer live com outra pessoa. Porque aí vai me deixar numa sinuca de bico. Gente, toda essa desconfiança, nós falamos nessas lives ao longo do aquecimento, que nós todos, muito obrigado Ana Selma, e você só confia em mim porque eu confio em você. A confiança é essa mão dupla. Nós somos uma espécie de vulcão. E aí existem alguns sentimentos que eles começam a crescer na gente, e em algum momento esse vulcão entra em erupção e esse material que sai do vulcão chega até alguma pessoa. Se a Ana Selma acabou de compartilhar que ela confia em mim e nos meus ensinamentos, Ana Selma, é porque ao longo do meu cotidiano, ao longo da minha carreira, eu fui me desenvolvendo, fui confiando em mim mesmo, essa confiança vai crescendo, até que o meu vulcão entre em erupção e essa confiança transborde de mim e chegue até as outras pessoas. Nessa comunicação, que se quer dizer tornar comum, só chega no seu seguidor aquilo que estiver transbordando dentro de você. Então, a confiança é esse desapego de parar de querer controlar tudo, de dominar tudo. No lugar do desapego,
eu gosto muito de pregar a intimidade. Claudinho, mais tarde é nós, na nossa live, seja bem-vindo. Eu gosto de trabalhar a intimidade porque quem domina não se conecta. Muito obrigado, Jana. Fico feliz, eu amo fazer analogia, amo fazer metáfora e eu fico feliz que você tenha se reconhecido nela. Quem domina não se conecta. Então, enquanto você quiser dominar a live de cabo a rabo, enquanto você quiser dominar a comunicação nos seus stories o tempo todo e não admitir que nada saia diferente do que você pensou, você não vai se conectar com a sua audiência. Você não vai confiar na sua audiência, você não vai confiar no seu potencial, logo você não vai confiar em si mesmo. E como é um vulcão que transborda, isso transborda, nós já falamos aqui de comunicação não verbal, que vai estar presente na jornada do infoprodutor na câmera de uma maneira mais clara e ainda mais aprofundada, mas o meu corpo, ele fala. O corpo fala e o meu corpo ele vai demonstrando se eu vejo sentido no que eu estou falando, se eu vejo sentido no que eu estou fazendo como profissional, se eu estou acolhedor e receptivo para perguntas. O meu corpo demonstra. A gente viu uns estudos aqui, né, ao longo desse aquecimento, que um estudioso chamado Albert Mehrabian, ele nos diz que apenas 7% da comunicação é a palavra. E muitas vezes quem quer dominar a comunicação, quer justamente tomar conta de cada palavra que está falando. Boa noite, Art Silk. E, na prática, os estudos e a vivência nos mostra que não é bem assim. Inclusive, nós falamos também de branco. E por isso que é importante que vocês estejam presentes em todas as lives às 18 horas. Inclusive, na semana que vem, eu decidi que eu vou fazer novamente esse aquecimento. Todo dia a gente está batendo um número de 20 pessoas aqui na live. Eu fico muito feliz, é uma métrica muito importante aqui para o meu perfil. Mostra que eu estou no caminho certo. Vamos fazer mais uma semana de aquecimento. E esses conhecimentos, eles são sistêmicos. O nosso corpo, a oratória, ela envolve várias coisas que se relacionam de alguma forma. O trabalho de um professor é simplificar tudo isso. Como a gente também já falou na jornada, complexo não significa bicho de 7 cabeças. Complexo significa conjunto de vários tecidos, conjunto de várias teias. Então o papel do professor é se emaranhar dentro desse complexo, conhecer cada teia de perto, para que serve, de onde saiu, onde termina, em que ajuda, se é útil, se não é útil no primeiro, no segundo, no terceiro momento. O trabalho do professor é criar clareza sobre esses conceitos para conseguir transmitir de uma maneira simples, inclusive mostrando a intercorrência dessas teias. Se a gente pegar uma malha e der um zoom de 500 vezes aqui, a gente vai ver que a malha ela é formada por esse conjunto de tecidos assim, que se entrelaça e forma a malha. O papel do professor é deixar tudo isso simples e mostrar os pontos de conexão, os pontos que são... não é perpendicular a palavra que eu estou querendo dizer, quando uma reta encontra com a outra, fugiu esse nome, mas a gente fala direto, é uma rua, eu acho que perpendicular, acho que é perpendicular, né? Tem perpendicular e paralela. Tem conhecimentos perpendiculares. E o professor, ele tem o convite de dizer quais são essas intercorrências para transmitir com clareza. Então, o que eu estou demonstrando aqui é que existe tudo isso para a gente se tornar mais confiante. Transversal, é exatamente isso, Carlos. Agora que você falou transversal, eu nem sei o que é perpendicular, mas muito obrigado pela sua contribuição. E é isso que acontece, gente, quando você é acolhedor e tem uma dúvida. A pessoa te ajuda. Ninguém apareceu aqui falando, nossa, já vou sair dessa live. Se você não sabe o que é um encontro de 2 réguas, de 2 retas e não sei o que, não é sobre isso a live. Mas muito obrigado, viu, Carlos? Transversais, conhecimentos que são transversais. E é uma oportunidade para você, porque muitas vezes a falta de confiança em si mesmo, ela deixa pessoas pela metade do caminho, ela faz pessoas nem entrarem no caminho porque ainda não estão prontos, porque ainda não é a hora, porque ainda não tem o equipamento tal. Não se trata de nada disso, se trata da sua mensagem e o quanto você adquire persuasão e didática com essa mensagem para que as pessoas consigam
absorvê-la o suficiente para ter resultados por si mesmas. É isso o que mede o resultado de um professor. Aqui no digital, pelo menos, né? A gente não tem uma prova, um Enem, que a gente vai caçar ali e ver quem tira a média. Não é isso. A média é interna. Cada um tem a própria régua. Então, o meu desafio aqui, o meu convite, o meu chamado é deixar todos esses conceitos muito claros para vocês, trazer formas de aplicação para que você consiga levar isso para a sua rotina, para o seu cotidiano. Uma forma errada da gente trabalhar a confiança é uma forma que ela é superficial e, como eu disse, a confiança envolve o desapego e essa vai justamente pelo caminho contrário, buscando o apego, buscando o ego. É quando a gente tem uma confiança excessiva, inclusive essa confiança excessiva é uma das causas do branco, porque, tipo assim, sempre dá certo. Por menos que eu me prepare para uma live, eu consigo ir lá e entregar uma live satisfatória. Uma live conveniente. Só que eu não quero ser conveniente, eu quero ir além disso, eu não quero ser satisfatório, eu quero ser inspirador, eu quero ser fabuloso, eu quero ser sensacional. Isso envolve uma caminhada anterior, que a confiança excessiva, ela faz você acreditar que não precisa, porque você já é satisfatório. Não, vai satisfazer, tá ok. O que você tem hoje é ok. E isso, inclusive, é para te empoderar também, gente. Você tem condição de começar o que você quiser hoje. Tudo o que você já fez na sua vida até hoje te prepara para tudo o que você quiser fazer no resto da sua vida. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui já tem uma história que te habilita a falar sobre qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que te admite para falar qualquer coisa de uma maneira satisfatória. Agora, se você quiser ir além, se você quiser surpreender, se você quiser se desenvolver, existe esse caminho que eu estou explicando hoje. Para a gente confiar, o jeito certo é a gente entender. Olha só, gente, esse insight ele veio hoje às 12 horas na live com o Diego. Inclusive, quem aqui já jogou videogame, tem um joguinho do Street Fighter que tem um personagem que ele chama Ryu, e o Ryu ele solta um poder que chama Hadouken. Para você soltar o Hadouken, você tem que fazer meia lua para frente quadrado, ou bolinha, sei lá. Aí ele solta um poder, que é um poder desproporcional assim. Quem não sabe usar o Hadouken tá em muito prejuízo, porque o Hadouken ele te pega de longe, o Hadouken ele te tira mais vida. E aí, geralmente, quem aprende a dar o Hadouken primeiro, esconde a manete embaixo da camisa, não sei quem já presenciou isso, e fica lá dando Hadouken a partida inteira, e você fala, ô Queiroz, como é que você soltou essa bola aí? Ah, sai fora, é ruim que eu vou te falar, hein? Por que é ruim que ela vai te falar? Porque ela é insegura, porque talvez se o Queiroz tiver acesso àquela informação, ela não vai dar conta de competir com ele, porque ela está nesse paradigma da competição. Eu vi uma palestra no TED que um cara que jogava ping-pong por muito tempo nos Estados Unidos mudou para o Japão. E ele falou que o ping-pong no Japão, pelo menos nos clubes que as pessoas vão para se divertir, ele é diferente. E nos Estados Unidos o objetivo é, quanto menos durar a partida, melhor. Então quanto antes eu derrotar o Queiroz, melhor. Lá no Japão, quanto mais durar a partida, melhor. Isso significa que nesses clubes que ele frequentava, as pessoas elas tinham a busca por complementar a dificuldade do outro, por ajudar, porque elas queriam era jogar, não era vencer. Eles não estão ali para voltar para casa falando eu ganhei ou eu perdi. Eles estão para falar, nossa, eu joguei uma partida de 1 hora, você acredita? Juro, 1 hora que a gente ficou jogando lá. Teve uma hora que o Queiroz, a bola dele subiu no jeito de eu cortar, porque ele estava meio cambaleando lá do outro lado. Aí o que eu fiz? Eu dei um toquinho nela assim por baixo, só um balãozinho para ela quicar e ir na direção dele para ele continuar o jogo. Nossa, a galera vibrou. Quando na verdade nessa nossa cultura de concorrência aqui do Ocidente, a galera vibra quando você joga a bola e ainda ela bate na cara do outro. Nossa, aí sim, hein, Christian? Agora você detonou o Queiroz. Quem chegar no digital com essa cabeça de detonar o outro, de humilhar, de lacrar, permanece nessa mentalidade que eu estou criticando. Mas se a gente quiser entender que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto com ela,
eu vou entender que eu posso sim ensinar a Jana, que trouxe aqui a dica do frescobol, porque o frescobol também a intenção é fazer a bola não cair. Ô Jana, mas você está me dando um prato cheio para eu me desenvolver, para eu trazer um conhecimento? Você está me ajudando a brilhar? Porque se a gente está competindo, a gente não pode nem fazer isso, a gente só tem que fazer pergunta cabeluda para deixar o cara em sinuca de bico, tem que falar mal dele. Só que existem pessoas, assim como a Jana, que elas levantam para o outro jogar. Ela acabou de levantar para mim, tipo frescobol, Cris, que a gente tem lá as duas raquetes e a bola não pode cair. Exatamente, eu ainda não tinha pensado no frescobol, Jana, mas é justamente esse ponto que eu estou levantando. Se você está jogando Street Fighter, aprendeu o Hadouken e ensinar o Hadouken para o colega, ambos vão ter acesso a esse novo poder. O que isso representa? O nível de jogo ele sobe, porque agora você está jogando contra alguém, ou melhor, né, você está jogando com alguém que tem melhores condições de te enfrentar. Isso vai elevar o seu nível de jogo e vai te convidar a aprender até o Hatak-Tak-Tugen, que é aquele outro golpe que ele dá girando a perna. E aí vocês vão crescendo juntos, vão se divertindo e vão aprendendo. Estou dizendo tudo isso, gente, porque muita gente não tem bom desempenho aqui no digital porque acha que você é o seu Hadouken. Então, se mais alguém aprendeu o Hadouken, ninguém vai querer te acompanhar mais. Só que não é assim, gente. A esteira do conhecimento, ela é uma escada que ela só sobe para você evoluir. A maré sobe e todos os barcos sobem junto com ela. Por isso que eu estou entregando conteúdo gratuito aqui, todos os dias ao longo dessa semana, e há quase um ano nesse perfil, porque eu acho que quanto mais eu entrego, mais eu aprendo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, e quanto mais eu entrego, mais eu recebo. E talvez alguém que esteja presente aqui, esteja ainda nesse paradigma da escassez, segurando o conhecimento. Não, eu não vou falar do meu Hadouken para o Fernando, porque senão, como é que eu vou competir com ele? E aí ninguém valoriza o seu trabalho. E uma coisa, durante a live que eu fiz com o Diego hoje, a gente percebeu que você não é o Hadouken. A Lívia está dizendo aqui, o conhecimento é infinito, cada vez aprendemos mais. E é exatamente isso, porque se você achar que você é o Hadouken e você expuser o Hadouken, então você não é nada mais, porque você não é o Hadouken mais. Boa noite, Pedro. Agora, quando a gente entende que eu não sou o meu conhecimento, eu estou com esse conhecimento e esse conhecimento ele me ajuda de diversas formas, mas na verdade eu sou um canal para transmitir esse conhecimento. Isso nos liberta, gente. Por exemplo, o meu trabalho aqui, ele é bem vanguardista, porque ao contrário do falar em público que a gente vê por aí, eu prego o dialogar em público. Eu prego que a gente pode dialogar com a câmera e todos os benefícios que isso traz. Boa noite, Girlane. Ao contrário de dominar a câmera, dominar o texto, eu prego que a gente tem que desenvolver intimidade com a câmera. Inclusive, todos esses conceitos vão estar lá na jornada do infoprodutor na câmera, só para frisar. Mas, Christian, e se amanhã outra pessoa começar a falar do diálogo em público? E aí eu fiquei pensando, eu e o Diego, a gente ficou jogando um frescobol com essa ideia hoje, e eu fiquei pensando, se eu sou o dono desse conhecimento e eu não quero que ninguém mais acesse, eu não posso palestrar no TED, eu não posso fazer lives com tanta frequência, eu tenho que vender esse curso, esse conhecimento por muito caro, para pouca gente ter acesso. Só que aí, gente, vai ter alguém que vai comprar o seu curso, vai aprender e vai utilizar. Esse tipo de apego, ele não é inteligente, porque ele coloca uma data de validade para o seu negócio. Mais cedo ou mais tarde, as outras pessoas vão se apropriar desse conhecimento que ele não é seu. Ninguém inventa a roda, tudo é fruto do consciente coletivo. Então, é uma contribuição sua, e aí vem o grande X da questão. Quanto mais eu expuser e quão melhor eu expuser sobre a intimidade e sobre o diálogo em público, se eu quero reconhecimento, mais as pessoas vão associar estes conceitos ao Christian. Agora, se eu deixar eles embaixo da minha cobertinha aqui para ninguém descobrir, facilmente tudo isso vai ser associado a outra pessoa. Então, até sob essa perspectiva mais vaidosa, não, eu quero que tenha a minha assinatura embaixo. É interessante, porque aí as pessoas vão associar esse conhecimento a você.
A Lívia disse que fala muito sobre isso com os pacientes, que ela ensina eles a caminharem sozinhos. E a Evelyn, que fez uma live ontem com tremenda intimidade com a câmera, está dizendo que está em busca de desenvolver ainda mais a intimidade que ela demonstrou ter ontem para nós. Fico muito feliz, Evelyn. E além disso, nós já falamos aqui da respiração quadrada, que de maneira prática é o que mais me ajuda. Se eu puder colocar 3 passos para a gente caminhar para o encerramento dessa live, para você ser mais confiante, o primeiro é aumentar o seu repertório. Depois eu vou publicar uma foto ali, eu separo sempre uma parte do que eu ganho para comprar livros e fazer algum curso. No momento não tinha nenhum curso que eu vejo necessidade para agora, então eu comprei alguns livros. Depois dessa live eu vou publicar um stories e vou mostrar esses livros, mas uma das formas da gente confiar mais em si mesmo é aquela dica que eu dei para você ontem, Evelyn, ampliando o nosso repertório. Isso vai desde o vocabulário até formas e linhas de raciocínio, até outras coisas, até a forma como você diz. E a outra forma é lidando com a ansiedade, que é uma das ladras dessa confiança, que faz a gente acreditar que a gente não é bom o suficiente, que faz a gente acreditar que não vale a pena a gente perder o tempo do outro. Érica, fico feliz que você chegando, já trouxe aqui uma participação. Inclusive eu estou aberto para perguntas, tá, gente? Eu já estou caminhando para o final da live, mas enquanto vocês perguntarem eu vou estar aqui para colher. Boa noite, William. Érica disse, sempre me pergunto o que as pessoas vão querer saber, o que eu tenho para falar. Érica, sempre me pergunto o que as pessoas vão querer saber, o que tenho para falar. O Insta, ele tem alguns recursos que, por exemplo, são as caixas de pergunta, né? As caixas de pergunta, elas são uma das formas da gente saber o que as pessoas querem saber e o que as pessoas querem que você fale. Para quem está começando, a caixa de perguntas, ela exige um seguinte cuidado, que é, na verdade, um seguinte caminho. Quando a gente posta uma caixa de perguntas, é muito interessante e, na verdade, crucial que você contextualize do que você está falando. Por exemplo, eu vou publicar uma foto dos livros que eu comprei e vou colocar uma caixa de perguntas assim: quais livros desses te chamou mais atenção? Se eu soltar isso do nada e sair correndo, sei lá, algumas pessoas que gostam muito de mim vão responder. Agora, se antes eu contextualizar e falar, gente, uma das coisas que me tornam confiante para falar aqui é a carga de leitura e o quanto eu me mobilizo para continuar aprendendo praticamente todo dia. Eu tenho o hábito de ler 25 minutos por dia e às vezes eu leio 2 páginas. Se eu entender que aquelas páginas elas demandam 25 minutos, eu leio 2 páginas. A minha meta não é 10 livros por ano, porque eu nem sei o tamanho dos livros que eu quero ler. Mas eu vou deixar aqui uma caixa de perguntas para interagir com vocês, que eu quero muito saber qual livro desses te chama a atenção e eu ainda não decidi por qual deles que eu vou começar. Então, talvez a sua resposta me dê uma clareza. Tá vendo como eu introduzi? E aí vem o pulo do gato, o jump do cat. Você vai lá e você mesma vai responder. Eu adoro o livro Caibalion. Mudou a minha vida de uma forma muito legal. Aí você mesmo respondeu a sua pergunta, Érica. Aí agora você mesma vai repostar a sua resposta, só que na verdade ela vem de forma anônima e vai dar uma mega resposta para essa resposta. O que eu quero dizer, Érica? Muitas vezes ninguém responde caixa de pergunta porque muitas vezes os produtores de conteúdo não dão atenção para essas respostas. Ficam lá volumando em busca de engajamento, mas não aprofundam esse diálogo. Agora, se partir de você e você mesma demonstrar e comprovar que você dá atenção, que você acolhe, que você deu quase que uma mentoria para essa pessoa que perguntou, a probabilidade de a outra pessoa assistir, presenciar uma caixa de perguntas suas e querer participar é muito maior. Um outro ponto, Érica, que me ajuda muito a estar por dentro do que as pessoas querem saber, é fazendo lives. Por exemplo, agora você acabou de me dar um presente. Christian, eu quero saber mais
como descobrir sobre o que as pessoas querem saber. E aí, o que eu posso fazer que eu já estava até esquecendo? Eu posso printar, e aí eu tenho uma conversa no WhatsApp que é só comigo e que chama assim, conteúdos, possibilidades de conteúdo. Eu coloco esse print lá e de vez em quando, alguma hora, vai chegar para responder. A Ana disse que esse era o medo dela, ninguém responder. Ana, todo mundo faz, né? Mas eu não sei se todo mundo abre isso, mas eu já respondi muitas vezes. A Girlane acabou de ter humildade para dizer também que já respondeu muita coisa para ela mesmo. Érica, a live é muito legal, estava conversando com a Evelyn ontem, porque a live dá 1 hora de câmera pra gente, 30 minutos, gente, eu acabei de abrir a live, já tem 30 minutos que eu tô aqui, isso me coloca 30 minutos à frente em performance, 30 minutos à frente em diálogo, 30 minutos à frente em acolhimento, 30 minutos de conexão a mais com o meu seguidor, enquanto que nos stories, talvez você gaste 1 mês, 2, 3, para conseguir esses mesmos 30 minutos. Eu não estou dizendo que a matemática é essa. Então se fizer live não precisa fazer story, ou então, então 10 stories é igual a 10 minutos de live. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós, como infoprodutores, precisamos de horas de câmera, assim como um piloto de avião precisa de horas de voo. O Pedro disse que me mandou uma mensagem, depois eu olho, por favor, quero falar com você. Pode deixar, Pedro, assim que eu sair da live, eu vou lá olhar a sua mensagem. A Ana disse que ela é muito boba. Ana, cada um tem sua régua. E a Aline também compartilhou que já fez isso. A Ana está dizendo que é muito boba. Todo mundo é bobo. E o mais bonito é você admitir que você é bobo. Porque tem gente que continua bobo a vida inteira. No livro Essencialismo, ele diz... Vou pegar ele aqui. Nesse livro aqui, que se chama Essencialismo, tem uma passagem que ele diz que é muito engraçado. Tem vezes que eu abro o livro assim e cai na página. Vamos ver se cai, mas eu não vou me apegar muito nisso não. Mas que é muito engraçado porque tem pessoas que têm vergonha de admitir que estavam erradas, mas que na visão do autor isso representa um desenvolvimento no seu conhecimento. Que na verdade a gente deveria ter muito orgulho de admitir que estávamos errados, porque de alguma forma isso representa de forma direta que hoje nós sabemos mais do que ontem. Faz sentido para vocês? Ô William, sensacional esse livro, né? Estou gostando muito e agora não chegou a passagem, de vez em quando dá certo, mas a ideia é exatamente essa, gente. Qual o problema de admitir que você estava errado? Isso significa, hoje estou mais sábio do que ontem. Então a gente é bobo mesmo, Ana, e quanto antes a gente perceber que a gente é bobo, melhor, porque aí a gente vai ter perspectivas de mudar. E agora é a hora de eu dizer uma verdade com amor, que tem muita gente dando bobeira, porque todos os dias, desde segunda, eu estou dando uma ferramenta, eu estou dando um assunto para que vocês gravem stories. Eu sei que muita gente está nessa barreira inicial de ainda não ter coragem de abrir um stories. Só que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou empoderando vocês, eu estou trazendo o fundamento, estou dando a técnica e estou trazendo uma proposta de aplicação prática. Muitas vezes o que a gente precisa como produtor de conteúdo, sempre permissão interna, enquanto você não se permitir começar, não adianta o Papa vir aqui e falar, comece. Você não vai começar se você não se permitir. Quando a gente se permite, pode ser que ninguém mais esteja permitindo, mas a gente está tão envolvido que ninguém apoia, ninguém dá ideia, mas a gente está firme que aquilo faz sentido para nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente precisa de um assunto, a gente precisa ter alguma coisa para falar, que muitas vezes é isso que falta para quem está começando e ainda não pegou o faro de perceber que tudo é assunto, tudo você consegue contextualizar com aquilo que você quer transmitir para o seu nicho, para a sua mensagem. Então o que eu estou fazendo aqui é dar um assunto para vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu já compartilhei com vocês que eu faço lives em pé e que 95% dos meus vídeos eu gravo em pé. Por quê? Porque isso aumenta a prontidão, eu fico mais presente, sinto os meus pés no chão, amplio a minha caixa torácica para eu respirar melhor
Eu consigo sustentar a postura ereta muito mais fácil quando eu estou em pé do que quando eu estou sentado, para sentar com as costas eretas. Então já são alguns fatores fora que eu gesticulo muito mais. O meu convite é que você se levante depois dessa live e que você grave uns stories de quanto tempo você quiser, se apresentando, por mais que a audiência já te conheça, os casos ela te conheça, não precisa, mas eu quero que você diga o último livro que você leu, ou qual livro você recomenda para sua audiência hoje. Gente, estou saindo. Aí como que fica? Olá, meu nome é Christian, eu estou saindo agora de uma live que o professor Christian estava fazendo e ele convidou a gente para falar sobre o livro que a gente mais gostou de ler, e eu tenho esse livro aqui que ele se chama Essencialismo. Eu gosto muito dele porque ele está me ensinando a dizer não para outras pessoas, porque muitas vezes na vida eu achava que eu tinha a obrigação de dizer sim para tudo e nossa, isso é péssimo, e por isso que eu recomendo para vocês. Boa noite. Ponto final. Desse jeito, amarrado, contextualizado, com conexão. Às vezes o que você precisa é deste contexto. O William está perguntando se o meu celular está no tripé. Está, William, mas isso não é essencial e nem necessário, para ser sincero, porque eu poderia ter colocado o celular numa estante, eu poderia ter empilhado algumas caixas, eu poderia ter colocado o meu criado em cima da caixa, a caixa em cima do meu criado. Então a criatividade ela reina para a gente fazer algumas gambiarras, enquanto as gambiarras são necessárias. E a gente fica muito assim, sou doido para tirar essa gambiarra. Ganhe dinheiro no digital que você substitui pelo equipamento que você quiser. Não faça o caminho reverso, comprar isso para depois ganhar dinheiro no digital. Essa caminhada ela é improdutiva e eu já falei sobre isso e vou falar mais na jornada. A Duda, aqui da minha equipe de suporte, ela está dizendo que a senha para o material complementar da live de hoje é top, que foi uma sugestão dada pelo Igor. Esse material vai ter algumas dicas de aplicação desse conteúdo de hoje. O mais importante é fazer o desafio. Aqui, nessa 1 hora de live, eu te dou só um remo, que é o remo da informação e do conhecimento. Se você ficar só com ele, você vai continuar rodando em círculos. Se você pegar o seu remo da aplicação, você vai para frente. Pode ser que você descubra que na frente tem um redemoinho. E aí você vai me falar, Cris, eu fui gravar stories e o meu nariz, ele fica mexendo. Que história é essa? Uai, o meu também, minha sobrancelha, minha testa, meu cabelo bagunça, o meu olho mexe. É assim, só que você não vê porque você não se vê em terceira pessoa. Ah, legal. Christian, eu fiz o vídeo e eu gostei demais. Nossa, uma prima minha que eu não vejo há 10 anos me mandou mensagem, me deu dica de um outro livro desse mesmo autor que eu não conhecia. A coisa, gente, dá o passo que o universo, que Deus coloca o chão. Girlane, o material ele fica no meu grupo do Telegram, o link está na minha bio para você acessar. Evelyn, vai ter senha e a senha é TOP, a senha é top. A Evelyn aí te disse para entrar no link da bio, que é onde está constando essa informação. Alguém disse que é alto tripé. Amandita, se o seu tripé ele não chegar na altura que você quiser, coloca alguma caixa embaixo dele, coloca 3 caixas embaixo dele do mesmo tamanho, porque às vezes o tripé tem 3 pernas. E aí você coloca aqui alguns livros, caixa, caixa, caixa. Caso você não tenha uma caixa que pegue toda a abertura da perna do tripé, e ele vai se elevar na altura que você quiser. Gente, sejam criativos. Eu vou postar nos meus stories, assim que acabar essa live, uma gambiarra que eu fiz para dar uma palestra no ano passado, e eu coleciono gambiarras, e assim que possível eu vou adquirindo os equipamentos, mas sempre com fruto do meu trabalho, porque quando a gente acha que é o equipamento que vai resolver sua vida, você espera alguns meses até poder comprar, até ele chegar, aí demora alguns meses para se adaptar com ele, para depois perceber que ele não mudou nada, ele não transmite a mensagem para você, ele não conquista os seus seguidores por você, ele não aprende nem transmite o conteúdo por você. Então a caminhada ela está aqui nas horas de câmera mesmo. É simples, mas não é fácil, mas é simples.
Pessoal, eu sei que é sexta-feira, mas eu peço licença para ficar mais um pouco na sua sexta-feira. Às 20 horas, o Claudinho, de uma maneira muito generosa, aceitou um convite para a gente fazer uma mentoria ao vivo. Eu vou entrar aqui no Instagram. Obrigado, Ana Selma, obrigado, papai, por recomendarem a senha top. E vou lá caçar. Vai estar nos arquivados bem antigos, mas eu vou achar essa foto dos bastidores e vou colocar nos meus stories para você ver. E vou também te responder lá, tá bom, Pedro? Um abraço, gente. Até às 20 horas. Muito obrigado a quem participou, tanto aqui no Face, no YouTube, quanto aqui no Insta. Estou muito feliz e muito realizado de estar aquecendo vocês para a jornada e aguardem que o mais precioso vai ser essa jornada do Infoprodutor na Câmara. Esse aqui é só o aquecimento. Valeu, vi gente nova aí, estou feliz. Vamos juntos que a gente vai crescendo juntos. Até mais e um bom final de semana para quem não comparecer. Meu pai disse que a senha é top igual o Christian, igual a você, igual a todo mundo que está aqui compartilhando conhecimentos juntos. Um abraço, gente.